Neste vídeo, ficaremos conhecendo o top 20 dos animais mais perigosos do mundo. Espero que gostem. Tubarões. Todo verão, ouvimos falar de ataques de tubarão nas notícias, mas o mundo inteiro vê apenas uma média de 6 mortes humanas por ano. De acordo com uma pesquisa compilada por Bill Gates e publicada no Gates Notes, isso torna os tubarões o número 20 na lista dos 20 animais mais mortais para os seres humanos. 19º. Lobos. 10 mortes por ano. Os lobos normalmente têm medo dos humanos e evitam as pessoas quando possível, mas ocasionalmente, devido à raiva, medo e até provocação por parte das vítimas, os lobos podem atacar. Ataques a humanos são raros, mas ataques a animais domésticos, como cães e gado, são mais comuns. 18º. Medusas. 40 mortes por ano. Essas águas-vivas, chamadas de urtigas do mar do Pacífico, possuem uma picada extremamente dolorosa. Felizmente para os humanos, essa picada raramente é fatal. As picadas de espécies como a água-viva de caixa podem ser mortais. As picadas da caravela portuguesa também podem ser mortais, mas este terror gelatinoso não é, tecnicamente falando, uma verdadeira água-viva, mas uma colônia de organismos menores. 17º. Tigres. 50 mortes por ano. Ataques de tigres ceifaram muitas vidas ao longo dos anos na Índia, e ataques ocasionalmente acontecem em zoológicos, incluindo um incidente fatal no zoológico de São Francisco em 2007. 16º. Abelhas. 60 mortes por ano. Abelhas, vespas e outros insetos voadores estão consistentemente entre os animais mais mortais do mundo. Frequentemente, essas mortes ocorrem quando as pessoas alérgicas às picadas experimentam choque anafilático. Em algumas partes do mundo, as pessoas procuram ativamente a apiterapia, uma prática que usa picadas de abelha para tratar doenças como artrite e câncer. 15º. Leões. 100 mortes por ano. Os leões são predadores, e os humanos, se disponíveis, são presas fáceis. Relatos de leões matando caçadores e turistas não são incomuns. 14º. Elefantes. Também 100 mortes por ano. Os elefantes são herbívoros, mas essas criaturas gigantes podem ser muito perigosas se agitadas. Em regiões como o leste da Índia, humanos e elefantes entraram em contato fatal à medida que o desenvolvimento urbano invade o habitat dos elefantes. 13º. Hipopótamos. 500 mortes por ano. Os hipopótamos são notoriamente agressivos e podem facilmente virar um pequeno barco e matar seus ocupantes se o animal se sentir ameaçado. 12º. Crocodilos. 1000 mortes por ano. Os crocodilos são rápidos e agressivos e, portanto, muito perigosos para os seres humanos, sendo praticamente imbatíveis na água e mesmo em terra podem correr a uma velocidade considerável pegando o mando de surpresa. 11º. Tênias. 1.600 mortes por ano. Os seres humanos podem contrair qualquer uma das várias espécies de tênia ao comer carne crua ou mal cozida, como carne de porco ou carne bovina. Peixes mal cozidos também podem conter os ovos do parasita. A tênia é uma daquelas infecções que podem existir dentro do seu corpo com poucos ou nenhum sintoma, mas em alguns casos, dependendo da quantidade de parasitas e do órgão afetado, podem levar a pessoa à morte. 10º. Lombrigas ascaris. 2.700 mortes por ano. Especialistas estimam que 1/6 da população da Terra está infectada com algum tipo de lombriga. Não é apenas um problema de digestão. Quando não tratado corretamente, o parasita da lombriga pode migrar do intestino delgado para outros órgãos, incluindo fígado, pulmões e coração. 9º. Moscas tsetse. 3.500 mortes por ano. As moscas tsetse
encontradas na África subsaariana, carregam uma espécie de organismos perigosos chamados tripanossomas que, quando transmitidos aos humanos através da picada da mosca, causam a doença do sono mortal, que recebeu o nome da segunda fase da infecção parasitária. As pessoas infectadas experimentam episódios de sono diurno, bem como insônia à noite. Não tratada, a doença do sono resultará em morte após vários anos. Oitavo. Escorpiões. 3.500 mortes por ano. Os escorpiões têm ferrões venenosos que injetam neurotoxinas e inibidores de enzimas em suas presas. Mas os humanos lutam de volta. Além de matar escorpiões que entram em suas casas, humanos em algumas regiões da Ásia e América do Sul usam estes animais na alimentação, principalmente como iguaria vendida a turistas em feiras locais. Sétimo. Caracóis de água doce. 4.400 mortes por ano. São responsáveis por transmitir uma doença parasitária chamada esquistossomose, que tem como principal sintoma a conhecida barriga d'água. A doença é mais comumente encontrada na África, Ásia e América do Sul. Se a pele de uma pessoa entrar em contato com a água onde esses caracóis vivem, essa pessoa pode contrair esquistossomose. O parasita danifica o fígado, intestinos e baço. Sexto. Barbeiro. 8.000 mortes por ano. Também conhecidos como percevejos assassinos, esses insetos podem transmitir o parasita que causa a doença de Chagas por meio de sua picada. Ao contrário de muitos outros insetos perigosos, o barbeiro pode ser encontrado nos Estados Unidos. A maioria das pessoas que tem a doença de Chagas não sabe que está infectada, mas a doença crônica causa problemas digestivos e danos ao coração. Também é responsável por um grande número de natimortos no Brasil. Quinto. Cães. 17.400 mortes por ano. O melhor amigo do homem também pode ser muito mortal, apesar das raças mais agressivas serem de pequeno porte como o Pinscher e Dachshund. Quando há ataques de cães de raça grande, as chances de ferimentos graves ou fatais são muito maiores, além do comportamento de algumas destas raças, como os pitbulls por exemplo, que dificilmente soltam o atacado antes de sua morte. Quarto. Mosquito flebotomínio. 24.200 mortes por ano. Também conhecido como mosquito palha, podem transmitir uma doença parasitária chamada leishmaniose. A doença se apresenta em 3 formas principais: leishmaniose cutânea, mucocutânea e visceral, a mais mortal das 3. O Afeganistão viu um grande surto da doença na variedade cutânea em 2009, que é desfigurante, mas tratável. A leishmaniose visceral, por outro lado, é fatal em 95% dos casos não tratados. Terceiro. Cobras. 60.000 mortes por ano. A cobra lancear comum, também conhecida como a víbora da barba amarela, tem alguns dos venenos mais mortais de qualquer cobra do mundo. Esta cobra é nativa da América do Sul. Segundo. Humanos. 580.000 mortes por ano. De tiroteios a acidentes de carro e ações militares, os humanos são responsáveis por mais de 500 mil de mortes humanas todos os anos. Primeiro. Mosquitos. 830.000 mortes por ano. Quando a maioria das pessoas pensa em doenças transmitidas por mosquitos, elas pensam em malária, mas zika, dengue, encefalite japonesa e febre amarela também podem ser fatais. A Organização Mundial da Saúde relata que a malária matou 445.000 pessoas em 2016.